homeopatia é uma coisa bastante complexa. Foi idealizada no final do século XIX pelo Samuel Hahnemann, que era um pesquisador médico que achou que a alopatia, que obviamente era usada naquela época, era uma coisa muito retrógrada, né? Você usava sanguessugas, diarreicos, enfim, era uma coisa que mais agravava do que melhorava. E aí ele começou traduzindo um livro que dizia que a malária podia ser tratada pelo quinino. Mas a explicação que se dava para isso era uma explicação meio estapafúrdia, ele não concordou e ele começou a experimentar quinino. Ele, experimentando o quinino, passou a apresentar sintomas de malária. E aí ele falou, puxa, será que eu, que não tenho malária, por ter tomado quinino, apresentei sintomas, será que é por isso que o quinino resolve? Porque num indivíduo são ele provoca uma doença, então se eu der ele para um indivíduo doente, ele vai acabar melhorando. E ele foi repetindo essa experiência inúmeras vezes, cada vez de maneira mais diluída e dinamizada, né? Ele agitava dentro de uma metodologia muito clara. E ele foi criando uma riqueza de sintomas muito grande e foi colocando tudo isso, foi relacionando tudo isso. Por exemplo, o arsênico, né, que é um veneno que, se dado para uma pessoa de maneira bem diluída, ele provocava sintomas de medo, de insegurança, de ansiedade, de falta de ar. Às 3, 4 da madrugada, a pessoa acordava com falta de ar, precisava de janela, com a sensação de sufocação, que está morrendo e tudo mais. Parece bastante claro, porque, enfim, tomou arsênico. Mas se você tiver um indivíduo que tem uma crise de asma às 3 da madrugada, acorda com falta de ar e com, né, sensação de sufocação, de morte iminente, e você der para essa pessoa arsênico album, ela melhora. Porque o mesmo arsênico que causou no indivíduo saudável essas sensações vai resolver naquela criança asmática que tiver sintomas similares, esse sintoma. A gente enxerga a doença como uma expressão da energia vital desequilibrada, tentando se reequilibrar, mas nem sempre conseguindo. Então, o medicamento homeopático tenta ajudar nesse reequilíbrio.